Vamos falar sobre as dúvidas em relação à Covid-19, que é a doença, a síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus. E também as medidas, importantes medidas, né, de higiene pessoal e também para evitar contato coletivo, que são medidas para evitar a disseminação do vírus. Pode mandar sua dúvida aqui para a gente, ouvinte@usp.br ou WhatsApp, mande sua mensagem de texto para o 11 99950 3319. Eu estou em contato com o professor Paulo Lotufo, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, sede do ELSA Brasil, que é o maior estudo longitudinal de saúde do adulto no país. Como vai, professor Lotufo? Eu estou bem ainda, né? Eu estou aqui no meu retiro obrigatório, compulsório. Eu tenho mais de 60 anos, eu sou asmático, eu tomo corticoide, então eu fui obrigado a sair da linha de frente. Foi doloroso sair da linha de frente, a gente é formado para isso, mas eu estou aqui, né, em casa, disparando e-mails, fazendo teleconferências. Essa é a vida que uma parte... Felizmente, eu estou com o salário integral. Muita gente está com sérios problemas atualmente, né, pela epidemia, pela perda de rendimentos. Muitas medidas estão sendo tomadas, mas vamos ver que impacto elas podem ter, tanto né, no nível municipal, federal, estadual também, né? E a gente fala muito disso, né? Que para além da saúde, o impacto social e econômico será grande, nós sabemos disso. Vamos ver, né, se algumas medidas vão surtir efeito. Mas aqui, professor, nós vamos nos concentrar na área da saúde, que é sem dúvida o impacto mais importante, e entender direitinho. Só estou falando, olha, de uma coisa fundamental. Eu tenho alguns probleminhas de saúde que são, né, administráveis, preciso controlar, estou no grupo que precisa tomar precauções a mais do que a maioria. Então vamos começar falando sobre essa medida, manter-se isolado, manter as suas atividades, conversar com as pessoas. A tecnologia nunca foi tão bem-vinda como neste momento, mas se manter preservado. Por quê? A segurança pessoal é também a segurança da família e coletiva? Sim, exatamente. Essa é uma questão que muita gente tem uma dificuldade imensa em entender, né? Nós, como já foi... Me lembro que foi o tema da primeira redação da FUVEST, era o tema, o John Donne, o poeta inglês, nenhum homem é uma ilha. Os mais antigos devem lembrar dessa redação. E essa é uma verdade, quer dizer, nenhum de nós, né, está isolado. Então, cada pessoa tomando um cuidado com si próprio, permitirá que outros não se infectem. Eu acho que essa é uma das questões mais importantes que nós temos hoje e que, infelizmente, né, ela foi abandonada. Veja o caso do sarampo, Roxane. Verdade. Nós tínhamos 99% de pessoas vacinadas, nós chegamos a ter 70%. Conclusão, tivemos vários surtos de sarampo. Na USP houve uma festa na ECA, eu acho que houve 30 casos depois, coisa que não acontecia há 30 anos. Por que isso daí? Porque passou a existir um movimento individualista contra a vacina, que aquilo era uma imposição do Estado. E toda essa visão individualista leva a problemas coletivos. Sem dúvida. Vamos falar sobre a doença. A Covid-19, depois a gente fala um pouquinho sobre o vírus também, mas a Covid-19 é a doença, a síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus. Não é um resfriado. Tem sintomas de gripe, mas também não é uma gripe clássica, aquela que a gente conhece pelo vírus influenza. Vamos explicar isso para o nosso ouvinte, professor? Olha, quando a gente fala gripe, é um conceito extremamente amplo. Estritamente, quando a gente vai ler nos livros textos de medicina, a gripe da influenza é uma coisa bastante, assim, forte. Ela tem febre alta, tem uma dor muscular intensa, sintomas respiratórios altos, né, como dor de garganta e tosse, e a pessoa fica prostrada. Essa é a gripe. Agora, nós temos outras situações que a gente chama de gripe, que é, por exemplo, o resfriado comum. O resfriado comum é a sensação de nariz entupido, dor de garganta, espirros e o nariz gotejando. E muitas vezes
não é nada infeccioso, muitas vezes é alérgico. Então, nessa época do ano, muita gente tem rinite alérgica, que é muito frequente, e isso daí passa como sendo gripe. Então, é uma coisa muito genérica. Agora, a orientação que está sendo dada é ótima, sem ironia nenhuma. Sintomas gripais, então, é aquilo que cada um acha que é sintoma gripal. Ótimo. Então, isso daí é de uma sensibilidade, tem um grau de sensibilidade muito grande para chegar próximo do que é a Covid-19. Então, essas pessoas precisam ficar afastadas da circulação. A medida é: teve algum sintoma, que pode ser da gripe, do influenza, teve sintomas, mantenha-se em casa se cuidando, bem alimentando, dormindo satisfatoriamente, não é? Quando é exatamente. que a pessoa deve se dirigir a uma unidade de saúde? Principalmente falta de ar. Se a pessoa sentir que está perdendo fôlego, aí sim procurar uma unidade básica de saúde mais próximo da sua casa. O que não deve ser feito, as pessoas procurarem os hospitais, as emergências. Esse é um problema que já surgiu no passado, né? Quer dizer, surge qualquer possibilidade aí de epidemia, as pessoas vão justamente no local onde é muito mais fácil se contaminar. Sala de espera de pronto-socorro e de emergência. Pergunta de vários ouvintes: eu tenho problema, sou hipertenso, tenho pré-diabetes ou sou diabético, tenho algum outro tipo de doença, não é? Já faço o tratamento prolongado para algum tipo de doença. Devo ter cuidados especiais, professor Paulo? Sim. Olha, todos os estudos estão mostrando que, particularmente, quem tem doença respiratória prévia, os asmáticos, os bronquíticos crônicos e também os diabéticos, eles têm uma chance muito maior, não só de se contaminarem, como terem um quadro grave da Covid. Então, essas pessoas precisam ficar afastadas mesmo. E eu também falo de quem tem doenças crônicas, que está tomando remédios que diminuem a imunidade, tem gente que toma remédio para artrite, por exemplo, né? Essas pessoas precisam ficar afastadas, sim, independente da idade. Devem seguir especialmente as recomendações do seu médico, não é? Seguir direitinho as recomendações, né? Por exemplo, se a pessoa está recomendada de fazer exercício diário, ou dia sim, dia não, ele pode continuar fazendo, por exemplo, na sua casa, no seu prédio, né? Sim. Exatamente. Esse está se tornando um problema sério, né? Porque muita gente faz, eu mesmo faço exercício de academia que foram fechadas corretamente. O que eu fico fazendo agora é subir e descer da escada aqui, ainda até o quintal, voltando, fazendo alguma coisa assim que eu mesmo estou evitando sair na rua. Mas o senhor se exercita em casa? Normalmente não fazia isso, eu fazia na rua ou na academia. Agora estou sendo obrigado a utilizar o espaço doméstico aqui, e é possível. Com certeza, se você abrir a internet aí, já tem vários professores de educação física já explicando, né? São muito criativas, né? Conseguem levantar peso, fazer coisas, quase montar uma academia de pilates em casa. É verdade, tem vários tutoriais dos especialistas. Já tem. Nossa, o pessoal é muito criativo, é incrível. É muito bacana, sim, você deve seguir muito bacana, sim, a indicação dos especialistas. Agora, professor, vamos falar então sobre a pesquisa também, esse maior estudo longitudinal de saúde do adulto que é feito aqui no Brasil, o ELSA Brasil, e eu gostaria de entender um pouco se em função dessa pandemia houve algum tipo de alteração no estudo, as pessoas que participam receberam um comunicado de vocês, mudou alguma coisa, professor? Olha, assim, nós passamos um comunicado que é um comunicado geral, porque é tanta informação, tanta que as pessoas às vezes ficam atordoadas, né? Então, o nosso objetivo foi falar que é a pandemia mais grave nos últimos 100 anos que a humanidade está passando, que não tem nada a ver com uma gripinha, como de forma irresponsável se falou. Basta ver ontem uma coisa incrível na Itália, uma fila de caminhões do exército levando os corpos, os caixões, né, os corpos. É uma coisa muito séria e que o ELSA Brasil se encontra à disposição de quem quiser para tirar dúvidas. Até ontem nós recebemos já 40 pessoas
fazendo perguntas, mas tem uma parte, não tinha dúvidas, só falava assim, olha, muito obrigado por tudo, estou aí para o que der e vier, precisar, né? É um pessoal excepcional, né? Que está disposto, assim, a colaborar. Será que eu posso fazer alguma coisa? É muito interessante ver como a solidariedade vai aparecer, vai florescer nesses momentos. É um aprendizado coletivo, esse é que estamos nos mantermos isolados, usar a tecnologia a favor das comunicações. A gente não precisa, não é porque a gente não está lá presencialmente, mais do que nunca, a internet pode nos manter aproximado das pessoas, em contato e tudo mais, né? Então, se tiver algum tipo de e-mail, manda para o ELSA, ELSA, @usp.br, elsa@usp.br, para tirar qualquer dúvida sobre a Covid, sobre o vírus, né? Isso, nós estamos respondendo de imediato, estamos nos colocando à disposição, estamos tentando verificar o que a gente pode, às vezes, auxiliar alguns participantes, mesmo que não for participante do ELSA, pode ligar, pode mandar a sua dúvida, o seu pedido, que nós vamos responder. Isso é importante, olha lá, mesmo não participando, não sendo voluntário nesta pesquisa, e são muitos, né? Quantos são os voluntários, professor? Aqui em São Paulo são 5.100. O professor, em virtude desse perfil de saúde do brasileiro, algumas recomendações específicas, a gente sabe que pré-diabetes, diabetes, hipertensão, sobrepeso é um problema mundial, mas também dos brasileiros, né? Dos brasileiros também, sim. O ELSA está vendo basicamente o que acontece aqui no país, com algumas características nossas, mas a grande marca que a gente viu realmente é o sobrepeso, a obesidade, a proporção de pessoas com diabetes. Nós temos os dados positivos, né? No ELSA nós temos uma proporção muito pequena de pessoas que são fumantes, então o pessoal na universidade tem uma consciência maior do que em relação ao fumo. E também nós temos as pessoas que têm pressão alta, né, hipertensão, elas estão muito mais bem controladas na universidade, né, dentro do ELSA, né, não só em São Paulo, como nos outros locais, do que em relação à população geral. São algumas diferenças importantes que existem. Bom, uma última pergunta que chegou antes de encerrar com o professor. Neste grupo que merece mais atenção, especialmente os idosos, claro que acima dos 60, a situação fica, a atenção deve crescer com o avanço da idade, especialmente acima dos 80, 75, 80 anos. Mas tem uma perguntinha sobre, além das pessoas que fazem tratamento, que já têm algum tipo de comorbidade, alguma outra doença, se as grávidas também precisam de atenção especial, professor? Não se sabe nada em relação que se passa com as grávidas em relação a esse vírus. É um pouco diferente da H1N1, onde elas eram um fator de risco muito grande. O H1N1 tinha, assim, uma predileção, vamos falar assim, não é o termo correto, pelas grávidas bem maior do que as outras viroses. Nesse caso, não. Mas, por definição, né, as grávidas devem ser sempre protegidas. Por isso, elas devem ser retiradas de circulação. Então, essa é uma definição básica, né? Nós estamos aqui para defender sempre, né, a nossa manutenção, né? Então, as grávidas são sempre prioridade. Muito bem. E cuidado também com as crianças, higiene das crianças, porque se costuma dizer que eles não são o principal, apesar da OMS já ter dito que jovens e crianças já morreram da Covid no mundo, elas não são o principal grupo, mas tem que manter higiene e cuidados com saúde redobrados também, né? Para as duas pontas, para os idosos e para as crianças. Exatamente. Mais alguma recomendação, professor, que o senhor acha extremamente relevante? Não, eu me coloco à disposição, eu acho que nós vamos ter ainda muitas outras oportunidades de conversar, né, nesse período que eu acho que será longo. Sem dúvida alguma. E vamos continuar trazendo os especialistas para esclarecer as nossas dúvidas. Professor Paulo Lotufo, da Faculdade de Medicina, do maior estudo longitudinal de saúde do adulto no país, o ELSA Brasil. Muito obrigada. Cuide-se e conversaremos oportunamente. Muito obrigado pela oportunidade, Roxane. Bom dia a todos.